Eles dominaram o planeta durante 170 milhões de anos. Nós estamos aqui há apenas 300 mil. Quase nada. Eles pesavam de gramas a toneladas, mediam de centímetros a metros. Muitos tinham penas. Alguns andavam sobre 4 patas, outros sobre 2. Havia ainda os que tinham chifres. Eles presenciaram muitas transformações. A geografia mudou, a vegetação também. Assistiram ao surgimento das flores. Não é à toa que os dinossauros encantam adultos e crianças. Os primeiros nasceram onde hoje fica a Argentina e o Brasil. Protagonistas de diversos filmes, eles despertam o interesse pelo ensino da ciência. Que tal um passeio pela nossa pré-história? Esta edição do Matéria de Capa está começando. O maior dinossauro do mundo desembarcou no Brasil. Está em uma exposição no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A descoberta dele chamou a atenção pelo tamanho do esqueleto, pela quantidade de fósseis encontrados e por seu estado de conservação. Vamos conhecer esse gigante? Difícil fazê-lo caber inteiro na telinha. São 37 metros de comprimento, 8 de altura. O Patagotitã viveu há 100 milhões de anos no período Cretáceo e pesava até 70 toneladas, o equivalente a 10 elefantes. A descoberta aconteceu em 2012, por acaso, como lembra o paleontólogo argentino Diego Pol, do Museu Egídio Ferúlio, importante instituição que realiza estudos na região da Patagônia. É uma história muito interessante porque muestra que não todos os dinossauros são descobertos por paleontólogos. É uma história muito interessante porque mostra que nem todos os dinossauros são descobertos por paleontólogos. Um camponês da Patagônia estava procurando seu rebanho de ovelhas e notou um osso saindo da superfície. Ele nos avisou, fomos até lá, escavamos e descobrimos que era a ponta de um fêmur, o osso da perna. Um osso enorme de 2,5 metros e continua sendo o osso do maior dinossauro que já foi encontrado. Encontramos que era a punta do fêmur, o hueso da pata, que estava saindo. O paleontólogo diz que a emoção não parou por aí. Enquanto continuavam a escavação, encontraram partes de 6 esqueletos, 150 ossos. O trabalho em campo levou 3 anos, mais 2 para limpar e acondicionar os fósseis. Foi preciso muito estudo para determinar que os restos pertenciam a uma nova espécie, a maior encontrada até agora. Daí a escolha do nome, Patagotitã maiorum, o gigante da Patagônia. Pátago por conta da origem geográfica. Titã simboliza força, vem dos deuses poderosos da mitologia grega. E maiorum, uma homenagem à família Maio, dona da terra onde os fósseis foram encontrados. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse dinossauro, este aqui é o fêmur dele, um fóssil original. Assim como nos seres humanos, é o maior osso do Patagotitã. Olha só. Eu tenho 1,67 m e este fêmur, 2,4 metros. Era uma terra de gigantes. A descoberta deste dinossauro ajuda a explicar o gigantismo dos titanossauros. Existem as vantagens de um animal se tornar muito grande. Uma delas é que ninguém vai mexer com ele, certo? Ninguém mexe com o grandão da escola, certo? O grandão rouba o lanche de todo mundo, ninguém fala nada. Então, um Patagotitã adulto, saudável, era praticamente invulnerável. Outra coisa importante do tamanho é a economia de energia. Ele perde menos calor, porque ele tem uma área relativamente menor do que o volume dele. E existem as desvantagens. Grandes animais têm um tempo de gestação mais longo, eles demoram mais para chegar à vida adulta e reprodutiva. Então, numa crise climática, numa crise ambiental, as populações são menores e são mais difíceis de se recuperar. Por isso que no final do Cretáceo, com o problema causado pelos asteroides, todos os grandes animais desapareceram.
melhor dinossauro para o mais antigo. E ele é brasileiro. Foi encontrado no Rio Grande do Sul e viveu há 233 milhões de anos. É o Buriolestes schützi. O que mais surpreende é o seu tamanho. Meio metro de altura, 1,5 de comprimento e 6 quilos, com cérebro do tamanho de uma ervilha. Se você pegar todos os elefantes e voltar aos seus ancestrais, 50 milhões de anos atrás, você vai chegar num animalzinho desse tamanho. Se você pegar todas as baleias, voltar 50 milhões de anos atrás, você vai chegar num animalzinho desse tamanho. Se você encontrar todos os dinossauros e voltar, você chega aqui. A evolução prefere trabalhar nos pequenos animais, porque eles têm populações enormes, se reproduzem rápido, a evolução precisa de trânsito genético. Cientistas da Universidade Federal de Santa Maria e da USP de Ribeirão Preto reconstituíram o cérebro do Buriolestes por meio de uma tomografia do crânio e chegaram a várias conclusões sobre seu comportamento. Ele era bípede e carnívoro e é o ancestral, quem diria, do Patagotitã, um quadrúpede herbívoro. Por que ele é um bípede caçador? Porque ele ainda está trazendo as características dos próprios ancestrais dele. Ele é uma transição evolutiva. Se você pegasse esse esqueleto e mostrasse para o Charles Darwin, ele ia falar assim: nossa, que fóssil legal! Era tudo o que ele precisava para comprovar a teoria dele, mostrando a evolução acontecendo. Lá no Rio Grande do Sul, eles encontram fósseis 5 milhões de anos mais novos que esse, já estão com o pescoço comprido, os braços estão crescendo, estão se tornando quadrúpedes herbívoros. Vamos conhecer outros dinossauros descobertos na Patagônia? O super caçador Tiranotitã viveu há 112 milhões de anos durante o período Cretáceo. Tinha 12 metros de comprimento, 4 de altura e chegava a pesar 7 toneladas. Os dentes eram enormes, mediam 25 centímetros. Outro carnívoro é o Carnotaurus, um dos poucos em que foi possível reconstruir a aparência. Quando eles tiraram o esqueleto da rocha, perceberam que as marcas das escamas e das placas ósseas que ornamentavam a pele dele estavam impressas na rocha. Ele morreu sobre uma lama maleável e todo o dorso dele ficou marcado na lama. Outro tesouro da Argentina é o Amargasauro, um herbívoro que viveu há 130 milhões de anos. Ele é um saurópodo que todo mundo espera que tenha um pescoço longo, mas tem um pescoço curto. E uma quantidade de espinhos vertebrais imensa sobre as costas dele, que também é um mistério. Não sabiam se tinha uma vela, se aquilo acomodava uma massa de gordura, ou se ele abaixava a cabeça e esses espinhos os defendiam dos outros animais. Aprendizado que está em museus e salas de exposições. Visitar esses espaços é estar mais próximo da ciência. Nos últimos anos, com películas como Jurassic Park ou Jurassic World, Nos últimos anos, filmes como Jurassic Park e Jurassic World fizeram as pessoas conhecerem os dinossauros. Todos sabemos como é um dinossauro, que barulho ele faz, como anda, como se move. Mas a questão é que nos filmes, os dinossauros são inventados e há coisas que são cientificamente corretas e outras não. Por exemplo, em uma exposição você descobre que um carnotauro é menor do que aparece no cinema. Mas graças aos filmes as pessoas estão mais interessadas em dinossauros reais. Então eles nos abriram as portas. É uma relação de amor e ódio que estamos permanentemente levando adiante. De espécies gigantes, há algumas que poderiam caber na palma da mão. A era Mesozoica durou cerca de 185 milhões de anos e foi marcada por uma enorme diversidade. Nesse período, o nosso planeta foi dominado por animais extraordinários. Para conhecer melhor a origem deles, vale explorar a América do Sul.
o berço dos dinossauros. Há 300 milhões de anos nasceu um único supercontinente, o Pangeia. Com o movimento das placas tectônicas, ele foi se dividindo lentamente, até formar duas partes, Laurásia e Gondwana. Daí em diante, esses dois blocos também começaram a se separar, até formar a configuração atual. Os dinossauros mais primitivos que conhecemos surgiram durante o período Triássico, numa região que hoje corresponde à Argentina e ao Brasil. Fósseis encontrados no Rio Grande do Sul indicam que lá nasceram os primeiros dinossauros. Na época mais próxima da costa do Pangeia, a umidade fazia com que florestas crescessem ali naquela região da Argentina. E onde tem floresta tem diversidade. Então muitos animais são encontrados ali. Mas no interior, teoricamente, devia ser uma região mais seca. Mas um evento vulcânico que estava acontecendo lá no Alasca estava expulsando CO2 para a atmosfera naquele período, 234 milhões de anos, produzindo um super efeito estufa que fez chover 1 milhão de anos. Essa umidade adentrou o Pangeia, trouxe com ele florestas e com as florestas vieram para o interior, onde hoje é o Brasil, o Rio Grande do Sul, os dinossauros mais antigos do mundo. Daqui a pouco, como são feitas as réplicas de fósseis e como esse trabalho ajuda a divulgação científica. E ainda, quando um osso é encontrado, como sabemos se é de um dinossauro ou de qualquer outro animal? Vamos mostrar já já. Não saia daí. Durante esta edição, vimos muitas réplicas de fósseis. Vamos entender a importância desse trabalho para a divulgação científica. No Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, quem nos dá as boas-vindas é um alossauro. Ele viveu no final do período Jurássico há 150 milhões de anos. Temos a oportunidade de ficar pertinho e apreciar detalhes desse esqueleto graças à produção de réplicas. Ele é uma cópia do fóssil original. Vamos conhecer como esse trabalho é feito? Quando é encontrado um fóssil, ele é preservado da melhor maneira possível, é feito um molde e aí esse molde a gente com resina faz uma réplica. A réplica ela é importante porque não tem como você manusear um fóssil, ele precisa ser preservado e eles são difíceis de encontrar. Então a réplica ela proporciona você ter o contato com algo tão extraordinário, que conta a história do nosso planeta, de uma maneira que você vai preservar o fóssil e ao mesmo tempo possibilitar todos conhecerem, Assim, essa riqueza chega às mãos de alunos em escolas e universidades de todo o Brasil. Aqui, dezenas de espécies representam vários períodos geológicos. Só de crânios de animais pré-históricos, são 20, 12 deles de dinossauros. E aqui, como você pode ver, temos os crânios de dinossauros brasileiros muito impressionantes. Por exemplo, esse aqui é de um herbívoro chamado Unaisaurus, que foi descoberto no Rio Grande do Sul e tem cerca de 233 milhões de anos atrás, do período Triássico, que é o primeiro período dos dinossauros. Esse é o do outro, do Mato Grosso, que se chama Pycnonemossauro. Possivelmente é um dos últimos dinossauros que existiram no Brasil e pode ter testemunhado o fim dos dinossauros. Temos mais também, de outras épocas e outros tipos de animais. Por exemplo, esse peixe, descoberto no Ceará, da famosa Bacia do Araripe, onde tem fósseis magníficos, bem preservados. Não só peixes, a gente acha alguns fósseis de dinossauros e até fósseis de insetos. E incrível como o inseto é preservado, por causa das condições bem perfeitas para preservar até tecidos moles, você consegue ver até as asas e o corpo do inseto. Agora, nessa última gaveta, temos muito mais coisas. Temos dentes, por exemplo, esse famoso dente do, adivinhe, o Tyrannosaurus Rex, que é o famosão, o rei dos dinossauros, e você vê que esse é o dente, e essa parte escura aqui é
é onde ficava dentro do osso. É só isso que você via. Você vê com um grande esse dentão, né? Outra coisa que eu acho legal mostrar também é esse ovo. Esse é o ovo do dinossauro chamado Oviraptor. E acharam vários ninhos de dinossauros, inclusive dinossauros deitados em cima do ninho. Eles morreram protegendo os ninhos. Se acharem mais fósseis desses, aí a gente pode entender mais o progresso da vida na Terra, como ficou evoluindo até hoje. Quando um esqueleto é encontrado, como sabemos que se trata de um dinossauro? Vamos usar como exemplo o brasileiro Buriolestes. Ele é um dinossauro pelas características que foram determinadas pelos paleontólogos. É assim que os paleontólogos organizam a árvore da vida, veem que bicho é quem é parente de quem. Como eu sei que esse cara é um dinossauro? Tem alguns sinais aqui, são sinais da anatomia. Por exemplo, 3 dedos nos pés enquanto caminha. Só dinossauro caminha assim. Outra coisa, o dedo 4 e 5 das mãos estão reduzidos. Eles tinham as mãozinhas assim. Se encontrar bichinhos assim, um esqueleto, você está com um dinossauro em mãos. Outra coisa que é talvez a mais clássica, esses 3 ossos da cintura, o ilium, o isquio e o pubis, eles não se fundem e deixam uma cavidade aqui. Essa cavidade é chamada acetábulo. Se você encontrar uma cintura dessa na rocha e esses ossos não estiverem fundidos, você encontrou um dinossauro. No próximo bloco, você sabe o que é paleoarte? A técnica artística que dá vida a animais da pré-história. E ainda, há dinossauros vivendo entre nós? A gente volta já. Rios, desertos, geleiras, florestas. Como era o planeta na pré-história? E os animais que habitaram a Terra há milhões de anos? Com a ajuda da paleoarte, é possível mergulhar nesse universo. Um paquicefalossauro observa o horizonte ao lado de uma árvore de magnólia. Um estegossauros curte o sol. E um iguanodon busca terras mais verdes depois de um incêndio florestal. O realismo dos animais e das paisagens pré-históricas é possível graças à paleoarte. Como o nome diz, a junção da paleontologia com a arte. A paleontologia é a ciência que estuda a vida na Terra de uma forma, o passado distante, né, toda a evolução, o surgimento da vida na Terra, as plantas, os animais, tudo. E, obviamente, tem um aspecto artístico. Então, a função principal do paleoartista, eu digo que é meio que fazer uma ponte. Porque a ciência da paleontologia, ela é complexa, né? Os cientistas que a estudam têm que ter todo um conhecimento acadêmico, tem todo um processo por trás, onde eles vão lá em campo, vão cavar, vão descobrir os fósseis, vão levar para o laboratório, todo um processo de estudo é uma coisa complicada. E os resultados finais que chegam, assim, quando descobrem um dinossauro novo e apresentam ao público, é só a pontinha do iceberg, né? Então, a paleoarte, ela tem essa função de ser uma ponte que liga todo esse trabalho que os cientistas fazem ao público de uma maneira geral, trazendo ali de uma forma facilmente compreensível, através das imagens, né, o que se descobriu, como é que aqueles animais eram em vida. Júlio Lacerda sempre gostou da natureza e de desenhar. Começou como designer gráfico, mas a paixão era a paleoarte, hobby que logo se transformou em profissão. A melhor parte é exercer a criatividade, porque a paleontologia, a paleoarte, ela tem esse aspecto que a gente nunca vai saber exatamente como era. Tem muita coisa que a gente sabe, que a gente pode, né, tirar conclusões ali, mas tem muita coisa que a gente não sabe com certeza e talvez nunca saiba. E aí, como artista, é legal a gente buscar esse espaço que existe para a nossa própria criatividade, para dar o nosso toque original, às vezes uma cor, um aspecto que não tem como se confirmar, mas é um exercício interessante, assim, de especulação e de criatividade. A
Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra e causou a extinção de muitas espécies de plantas e animais, entre eles os dinossauros. A queda aconteceu na Península de Yucatán, onde hoje é o México. O asteroide tinha 12 quilômetros de largura. O impacto causou uma explosão gigantesca, difícil de mensurar. Bilhões de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Uma história muito trágica. Foi uma história muito trágica, provavelmente o pior dia da Terra nos últimos 100 milhões de anos. Uma calamidade global, uma mudança climática abrupta, incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis, todas as calamidades que podemos ver na natureza ao mesmo tempo e que impactam a vida globalmente. Mais de 70% das espécies que viviam naquela época se extinguiram. Naquela época, apenas 13% da superfície do planeta continham uma mistura chamada pelos cientistas de tempestade perfeita. O pior lugar para um asteroide cair. E ele caiu, justamente ali. Que lugares eram esses? Eram as áreas costeiras, muito ricas, muito eutrofizadas, cheias de matéria orgânica. E rochas contendo muito enxofre, sedimentos com muito enxofre. O enxofre tem um comportamento esquisito. Ele promove um aerossol que reflete a luz. Então, o resultado daquilo é que a luz solar refletida derrubou drasticamente a temperatura. A temperatura nos continentes caiu 14 graus. Nos oceanos, 7 graus. Pensa, hoje os cientistas estão tentando evitar uma variação de 1 ou 2 graus para a gente se salvar. Os dinossauros morreram de frio. E depois do impacto do asteroide, será que todos os dinossauros desapareceram? A resposta é não. Todas as aves são dinossauros. Elas são uma ramificação do grupo dos terópodes. Alguns deles tinham penas. O beija-flor é um dinossauro terópode, assim como o tirano-titã. O pinguim é um dinossauro terópode, assim como o carnotauro. Todas as aves são dinossauros. As penas não são uma invenção das aves, as penas são invenção dos dinossauros que não voavam. As aves herdaram quase tudo que elas são dos dinossauros que não sabiam voar. As primeiras aves surgiram há 150 milhões de anos. Eram bem diferentes das que conhecemos hoje. Tinham dentes, cauda. Com o passar do tempo, elas foram evoluindo e mudando de aparência, até chegar à subclasse Neornites, as aves modernas, que sobreviveram ao impacto do asteroide. Mas como elas conseguiram essa proeza? Na época do impacto, que tudo mudou, todos os ecossistemas mudaram drasticamente, as aves eram pequenas, precisavam de pouco alimento e se reproduziam rápido. Voavam, outra coisa muito importante que ajudou na sobrevivência delas, mas principalmente tinham bicos e um papo, e com isso elas sondavam o solo daquele mundo destruído em busca de sementes que as manteve vivas. Quando nós voltamos todos os ancestrais das aves atuais, quando nós chegamos naquele momento, as aves são as aves que viviam no chão se alimentando de grãos. Hoje, quando o Pantanal foi destruído pelo incêndio, os primeiros animais a repovoar aquela região são as aves que se alimentam de grãos. As aves sobreviveram por isso. Como o estudo do passado nos ajuda a entender o presente e a pensar no futuro do planeta? Os dinossauros deixaram uma importante lição. A história dos dinossauros é uma aula sobre a construção do mundo. No intervalo da era mesozoica, quando eles viveram, foi formada a atmosfera, os continentes, os oceanos. A pré-história nos mostra que todas as grandes tragédias que aconteceram com a vida, que por muitas vezes quase dizimaram toda a vida,
sempre tinham uma coisa em comum. Estavam mexendo com os gases atmosféricos. Então, isso é um grande sinal para nós. Você muda o clima, você muda tudo. O comportamento do homem, as ações do homem, de certo modo, simulam grande vulcanismo. Mas de um modo tão acelerado que nós podemos dizer que simula até o impacto de um grande asteroide. Daí a importância de olhar para o passado, como uma forma de nos prepararmos para o futuro. Te pongo un ejemplo muy simple. Eu dou um exemplo muito simples. Os dinossauros viveram 160 milhões de anos. Nós, seres humanos, não temos mais de 300 mil. E nesses 160 milhões de anos, eles não atacaram seu ambiente, não destruíram seus rios, suas terras, eles não destruíram as plantações. Eles viviam absolutamente em comunidade e, mesmo assim, por causa de um asteroide, eles desapareceram. Temos que aprender com isso para entender melhor o que significa estarmos vivos hoje e tentar viver da melhor forma possível. E esse é um ensinamento que os dinossauros nos deixam. A terra que nós pisamos diariamente está em constante transformação. O deslocamento das placas tectônicas cria novas paisagens, como a formação de montanhas e vulcões e a junção ou separação dos continentes. O último supercontinente, o Pangeia, se formou há cerca de 300 milhões de anos. Estamos na metade de um ciclo. Segundo os geólogos, o próximo grande continente único será formado daqui a 250 milhões de anos. Uma possibilidade, a mais plausível até agora, é a de que o Oceano Atlântico permanecerá aberto e o Pacífico deve se fechar. Será a nova Pangeia. Tudo isso é uma teoria. Muitos imprevistos podem mudar essa previsão. É certo que no futuro, o planeta será completamente diferente. O passado já nos mostrou isso. Estaremos aqui para contar essa história? Quem sabe? Enquanto isso, o que temos é viver hoje da melhor forma possível. Esperamos você na próxima edição do Matéria de Capa. Obrigada pela companhia. Até lá!